galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e já chega deixando seu like, se inscreve também no canal para você me fortalecer e me ajudar a bater 3 mil inscritos. Estamos quase chegando a 3 mil inscritos, então se inscreve aí no canal pra gente bater 3 mil inscritos e também deixe seu like pra gente alcançar mais pessoas com esse vídeo. Então é isso aí, galera. Hoje eu quero falar pra vocês como bombar o Instagram de vocês. Como você vai fazer para bombar de uma vez por todas o seu Instagram. Bom, meus amigos, vamos lá então. Como bombar o nosso Instagram. A sacada mais importante que eu posso te dar para você bombar de vez o seu Instagram é simples, galera. Usar todas as ferramentas do Instagram. Galera, o Instagram tem inúmeras ferramentas que você tem que usar, que você deve usar, e não é à toa que o Mark Zuckerberg criou essas ferramentas pra gente. Se ele criou essas ferramentas, é porque ele quer que a gente use essas ferramentas. E quando a gente usa essas ferramentas, o Instagram entende que a gente é ativo, que a gente está cooperando com ele, né? Ajudando nas ferramentas dele, e com isso ele nos ajuda a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas, que é o mais importante, mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Então, como fazer isso? Usando as ferramentas que o Instagram disponibiliza. Por exemplo, usando usando o Stories, usando ao vivo. Você também pode usar a outra ferramenta que é a pessoa marcar o seu perfil, e quando ela marca o seu perfil, aparece lá no seu feed também. Então assim, tem várias ferramentas que você tem que usar. E também a ferramenta do feed, que é a principal também, né? A ferramenta do feed, que é você postar conteúdo lá no seu feed. Também temos a ferramenta do IGTV, que é a ferramenta também do IGTV, que são vídeos acima de 1 minuto. Então, ou seja, tem muitas ferramentas para você utilizar que vai fazer com que o seu Instagram bombe cada vez mais. Outra ferramenta que você tem que usar é a ferramenta de curtidas, compartilhamentos, ferramenta de salvar a foto, ferramentas de comentários. Então tudo isso são ferramentas que vão te ajudar a fazer com que o seu Instagram bombe cada vez mais. Então você tem que usar essas ferramentas, você tem que postar sempre conteúdo. Outra coisa que vai fazer o seu Instagram bombar ainda mais também, que é a questão das postagens. Eu vejo muita gente que não consegue crescer o Instagram dela, não consegue bombar o Instagram dela, e aí eu olho o Instagram dela e ela não postou conteúdo. Talvez postou 1 ou 2 conteúdos no dia, e isso não é válido. Se você quer realmente bombar seu Instagram e ganhar cada vez mais seguidores dentro do Instagram, é simples. Você tem que postar de 5 a 7 conteúdos por dia. No momento, eu estou postando 5, mas já postei 7, já postei 8. Chegou uma época que eu postava um conteúdo a cada 1 hora dentro do feed. Então assim, galera, dá pra bombar o Instagram, dá. Porém, você vai precisar postar muito conteúdo, de 5 a 7 conteúdos por dia no seu feed. Se você preferir também, você pode fazer ao vivo todos os dias. Você pode postar vídeo no IGTV. Você pode fazer aqueles pequenos vídeos que se chama Reels, né? Reels. Você pode postar muito conteúdo também no seu stories a cada 1 hora. A cada 1 hora você postar conteúdo no seu stories também. Isso vai te ajudar muito também, certo, galera? Então assim, muitas coisas boas você pode estar fazendo no seu Instagram que vai te ajudar a alavancar no seu Instagram, que vai te ajudar a bombar o seu Instagram. E a ferramenta mais importante de todas e a mais fácil, na minha opinião, que é a ferramenta do anúncio. É simplesmente você impulsionando os seus conteúdos no Instagram para mais pessoas lá dentro do Instagram mesmo. E isso vai te ajudar a ganhar cada vez mais seguidores, a bombar o seu perfil. Então a ferramenta principal é a ferramenta de anúncio pago. Você precisa aprender a fazer anúncio pago para você bombar o seu Instagram, para você ganhar mais seguidores. E eu estou falando isso tanto como afiliado, como produtor,
como pessoa física, como pessoa jurídica, não importa. Você tem que usar a ferramenta do anúncio pago. Aprenda a fazer isso, aprenda a usar essa ferramenta. Inclusive, para você que é meu aluno, no meu treinamento Rico com Instagram, eu ensino passo a passo como você faz para anunciar no Instagram, como você faz para impulsionar seus conteúdos no Instagram. Então, se você não é meu aluno, o link do meu treinamento está aqui abaixo do vídeo. Entra lá no treinamento, aprende a anunciar, aprende a bombar seu Instagram, aprende, tem muitas estratégias que vão te ajudar a ganhar dinheiro também através do Instagram. Então, assim, dentro do meu treinamento você aprende tudo passo a passo. Então o link está aqui abaixo, é só fazer a inscrição, cair pra dentro, me chamar no WhatsApp, que eu vou te dar 2 dias de mentoria também. Então, se você não é meu aluno, você está perdendo. Se você já é meu aluno, é só entrar lá no curso e aplicar tudo que você tem que aplicar. Galera, então é isso. Bombar o seu Instagram de forma orgânica, você vai precisar usar todas essas ferramentas que o Instagram disponibiliza. Você tem que usar essas ferramentas, porque com essas ferramentas você consegue ganhar mais seguidores, consegue aumentar o seu engajamento, consegue expandir os seus conteúdos para mais pessoas. Então, assim, use todas as ferramentas que você pode usar. Se você é afiliado, não pode fazer vídeo seu mostrando. Se você é afiliado e não pode fazer ao vivo, não se preocupa, você pode usar os stories para postar conteúdo a cada 1 hora. Você pode usar aqueles pequenos vídeos Reels, que é também no stories, você arrasta por lado assim, ó, e aí vai aparecer, ó, Reels, R-E-E-L-I-S, Reels. E aí você grava pequenos vídeos dos seus conteúdos ao normal e vai ser postado no seu feed. Isso vai te ajudar também a alavancar. Esse aplicativo Reels, o nome Reels, ele é novo. E por isso, quando você posta conteúdo lá, um vídeo novo lá, o Instagram entrega para mais pessoas. Então, assim, é importante você usar também esse aplicativo Reels, que você faz pelo Stories, certo? Galera, é importante você postar vídeo de 1 minuto no seu feed também, além do vídeo do IGTV, que é mais de 1 minuto. Posta também no feed vídeos de 1 minuto, certo? Mesmo você que é um afiliado, cria um vídeo lá sobre o seu nicho, sobre o seu conteúdo e vai postar. Eu tenho certeza que se você fizer isso, vai fazer total diferença no seu projeto. Então, bora pra cima, bora bombar o seu Instagram, use todos os aplicativos do Instagram, todas as ferramentas que eles disponibilizam. Outra coisa importante, também responde todos os comentários que a galera fizer no seu conteúdo, mesmo que seja um robô, mas responda para que você possa alcançar cada vez mais pessoas. Certo? O Instagram entrega para mais pessoas quando o nível de comentários aumenta nos seus posts. Então, pega essa sacada. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixa aí o seu like para me ajudar aí no YouTube. Também se inscreve aí no canal para a gente bater 3.000 inscritos. Finalmente vamos bater 3.000 inscritos aqui no canal. E também comente aqui abaixo do vídeo o que você achou do vídeo. Quais essas ferramentas você usa no Instagram para bombar o seu Instagram. Então deixa aí o seu comentário e a gente vai conversando. E é lógico, se você quer ganhar dinheiro com o Instagram, se você quer ganhar R$ 500 por dia através do Instagram sem precisar aparecer, como eu e mais 5.000 alunos estão fazendo todos os dias, clica aí no primeiro link abaixo desse vídeo e entra para o nosso treinamento Rico com Instagram. Depois você me chama lá no WhatsApp que eu vou te dar 2 dias de mentoria, certo? Clica no link abaixo do vídeo, entra pro treinamento e bora pra cima. E nunca se esqueça que todos os dias pode ser melhor. É nóis e até o próximo vídeo.